mais um vídeo do desafio, dia 202 do desafio, e hoje é o primeiro dia de junho, aqui iniciando um novo ciclo, segunda-feira, aproveitando aí para trazer essa organização, trazer essa clareza aí, um review do dia. Eu acho que essa transição de mês, ela vai iniciar aí um novo ciclo aqui do desafio, do formato de organização. Eu fiquei um tempo aí sem publicar aqui com consistência, a ideia desse desafio é fazer a publicação de forma diária. Infelizmente, essa foi a primeira vez aí dos 200 dias de desafio que já teve até agora, que eu passei aí um dia sem publicar e acabou isso passando aí. Com isso, eu fiquei sem gravar alguns vídeos e agora eu tô gravando de forma retroativa. Hoje é segunda-feira, primeiro dia do mês. Como eu falei no vídeo anterior, um vídeo de domingo, que era eu falei ali um pouco sobre o fechamento do mês, a ideia principal desse vídeo aqui é falar um pouco sobre como vai funcionar o planejamento do mês. O primeiro ponto que eu refleti muito e pensei é sobre o formato que está atual do desafio. Um ponto extremamente importante é o objetivo desse desafio. O objetivo de criar um desafio que ele vai percorrer ao longo de 1000 dias era criar um processo evolutivo que não tivesse algo extremamente negativo caso eu não conseguisse ali cumprir um dia, não consegui evoluir bem. Uma semana eu fiquei doente e com isso eu não consegui ter a evolução que eu gostaria de ter. Seria criar um processo onde eu conseguiria atingir o objetivo no resultado final, lá no dia 1000, independente do que acontecesse, porque se você for parar para analisar, um dia ele equivale menos de 1% do desafio. Na verdade, ali, para dar 1%, teria que ter 10 dias. Então, vamos supor que você não realizasse nada ao longo de 10 dias. Isso equivaleria a 1% desse desafio. Não teria um grande impacto assim de uma forma geral. Com isso, a gente conseguiria criar um processo de consistência ao longo do tempo. De certa forma, o desafio ele tá fluindo bem, ele tá trazendo evoluções, só que de uma forma extremamente lenta e não da forma como eu gostaria. Algum desses motivos e um dos pontos que eu parei muito para refletir nos últimos dias, é que não é que ele não esteja gerando a evolução que eu gostaria. É simplesmente pelo acúmulo de dívidas, e quando eu falo dívidas não é apenas financeira, mas dívidas de uma forma geral. Por exemplo, sobrepeso é uma forma de dívida, acúmulo de demandas na questão profissional é uma forma de dívida. Então, dívidas de forma geral que eu vim acumulando ao longo do tempo. Então, quando eu olho assim, desde o dia que eu comecei o desafio, eu já, de certa forma, paguei diversas dívidas e eu já trouxe evoluções de uma forma geral. Evoluções financeiras, evoluções de mentalidade, evoluções de saúde, evoluções profissionais, mas ainda não o suficiente para que, vamos dizer, que eu fique satisfeito. Então, acho que um dos pontos principais que eu gostaria de trazer aqui no vídeo é sobre qual é o processo, qual é a forma como eu gostaria de ter, porque falar que eu não estou satisfeito é extremamente abstrato, mas o que seria estar satisfeito? No meu entendimento seria estar com uma situação financeira um pouco mais confortável, estar com um peso mais em torno ali de uns 85 quilos para que eu estivesse bem, estar com uma consistência na questão de academia melhor, estar com uma questão profissional que estivesse mais estável no momento, entre outros pequenos pontos assim de uma forma geral. E também tá com o meu inglês também, com uma forma um pouco mais avançada, um pouco mais destravada também. De certa forma eu ainda não tô sentindo que eu esteja nesse nível. Não quer dizer que esteja ruim, mas quer dizer que eu ainda não atingi um momento que eu acho que em 200 dias daria para estar. A ideia é aplicar exatamente o objetivo desse desafio. Entender, analisar, ajustar e aplicar. Então, entendi que esse é um problema, vou aplicar o ajuste aqui, o que eu tenho que ajustar de fato e vamos analisar, entender, acompanhar ali se isso está trazendo um tipo de efeito que eu gostaria. Então, para esse mês de junho agora, a ideia é focar no principal ponto que eu filosofei, meditei, entendi ali que está causando impacto, que é deixar as coisas para depois. Seja pequenas atitudes, como, por exemplo, num dos últimos vídeos tem um buraco aqui na parede que eu acabei vendo e desde que eu comecei a reformar aqui o escritório, que na verdade não foi uma reforma, mas eu comecei a dar uma arrumada aqui, aquele buraco ele tá me incomodando. Isso já faz praticamente ali 2 meses e o buraco tava lá. Então uma simples ação como tampar o buraco, trocar minha janela, ou arrumar uma coisa, ou entregar uma demanda, e assim, qualquer tipo de pendência de fato, é começar a resolver, começar a matar, começar a de fato trabalhar essas questões para que a gente pare de levar coisas para o futuro. Porque esse processo
processo de acúmulo de dívidas, ele não surge do nada, não é que estralou o dedo e você tá devendo uma entrega, você tá devendo, você tem um sobrepeso, você não tá com a saúde muito boa, você não parou de estudar. É um processo que ao longo de muito tempo você vai gerando por negligenciar pequenas ações, por tomar decisões que não são focadas nessa direção, e depois isso vai gerando esse problema de uma forma geral, que é extremamente difícil você virar. É como se você tivesse navegado com o seu barco no mar numa direção norte e do nada decidisse que na verdade você quer ir para o sul. O processo não é simplesmente virar e começar a ir para o sul e você já está lá. Você tem que voltar todo o caminho que você percorreu. Então vamos dar um exemplo que é a questão do sobrepeso. Até você voltar, entender e falar, beleza, agora eu vou ter uma situação de saúde favorável e tudo mais, você tem que perder todo o sobrepeso que você ganhou. Então, eu queria estar com X peso, mas eu tô com 10 quilos a mais. Você tem que perder esses 10 quilos a mais, para aí sim você começar a se melhorar a partir desse lado. Então ele dá um certo trabalho e eu acho que a minha insatisfação, de uma forma geral, ele é muito voltada por esse ponto. O principal item que colocar nesse mês, especificamente falando de ação, que vai trazer uma diferença. Eu comentei muito sobre o processo ali do manifesto que eu criei e tudo mais, e lá tem 17 itens que eu coloquei que é importante trabalhar, que é importante lidar, mas eu acho que o principal ponto, que é o que vai trazer mais diferença, é de fato parar de deixar as coisas para depois. Eu comecei a aplicar isso no dia de hoje e já começou a causar uma grande diferença assim de uma forma geral. Não é um processo que vai resolver toda a vida, mas é um processo que vai fazer com que você comece a resolver essas dívidas e comece a parar de gerar novas dívidas. Mesmo que, eu tenho uma dívida de 1000 pontos, eu vou resolver um ponto hoje. Só que essa dívida de 1000 pontos, ela tá sendo resolvido, 2 pontos estão sendo adicionados por dia. Então você tá ao longo de muito tempo adicionando novos pontos. A partir do momento que você começa a resolver e você para de gerar novos pontos, você consegue ter uma visibilidade, como se fosse um nascer do sol, de quando esses pontos eles vão ser zerados, de quando minha dívida vai ser paga, vai parar de acumular. Então o processo é exatamente esse: começar a fazer, começar a executar, começar a agir de uma forma geral e parar de gerar essas novas dívidas, parar de deixar as coisas para depois. Mesmo que eu tenha problema, mesmo que o ambiente ao meu entorno tá problemático, enfim. De uma forma geral, é começar a resolver. É um único ponto. Então, vamos focar em uma única, exclusiva ação. Vai ser essa. Lógico que eu vou também trabalhar outros pontos, outras questões, mas esse vai ser o meu café da manhã. Esse é a minha palavra do ano, que na verdade não é uma palavra, mas esse é o meu foco do momento, que é parar de deixar as coisas para depois. Resolver, aplicar, agir de fato. Eu acho que esse é o principal ponto. E aí, sobre a questão do planejamento em si, eu acho que quando eu parei para analisar o meu objetivo assim do mês 5, eu coloquei lá que, por exemplo, resolver algumas questões financeiras, que eu resolvi todas, enviar meu IR, que eu enviei, a questão ali do Opala, de resolver isso, eu de fato não resolvi, a questão do inglês ali, o fato de eu ter ficado doente, eu negligenciei muito, então é um ponto que eu vou trazer para esse mês. A questão de ter uma redução no peso, totalmente negligenciado, muito por conta de eu não ter ido 2 semanas para academia e ter ficado de molho ali por ter ficado doente também, então é um ponto que eu vou puxar para cá. A questão de foco no trabalho ali também, resolver os pontos pendentes, eu não tive o resultado que eu gostaria, mas eu consegui avançar alguns pontos, atingir um resultado minimamente ali, nem digo satisfatório, mas minimamente ok. E a parte ali da estrutura de fato de rotina, eu vou de fato trazer e manter isso daí para esse mês, que eu acho que é uma boa estrutura para eu trazer e lidar nesse mês, com um grande diferencial, que é começar a resolver coisas, desde uma ação específica como entrar, começar o dia e arrumar a cama, jantei e lavar a louça, pequenas ações, colocar a roupa para lavar enquanto eu estou arrumando a casa antes de iniciar o trabalho, responder uma questão rápida quando ela chega, ao invés de deixar para depois uma ação de 2 minutos. Essa tomada de decisão, ela vai mudar a mentalidade de uma forma geral, ela vai mudar o fluxo de uma forma geral, porque ao invés de eu começar a pegar coisas e adicionando uma lista de ações de 1, 2 minutos, que no futuro vira 10 ou 1 hora, porque gerou problema e não foi atraso, enfim, começar
começar a executar e matar vai fazer com que coisas que vêm engolindo ao longo do dia, aumentando, elas vão perdendo poder. Então, a sensação que eu acredito que vai trazer, que eu espero inicialmente vai ficar muito mais pesado, porque eu vou estar tendo que fazer coisas, mas ao longo do tempo, além de eu estar mais acostumado a executar coisas, fazer, reagir, eu acredito que também vai começar a diminuir a intensidade. Então eu vou estar mais performático e vou estar com menos pendências aí de uma forma geral também. E um ponto extremamente importante é uma mudança ali na mentalidade, principalmente profissional. Eu filosofei muito sobre isso, sobre a forma como eu tô vendo as questões profissionais, as questões financeiras, entre outros pontos. Eu particularmente, eu sou uma pessoa que eu dou muito ênfase para a questão profissional, eu levo muito a sério, eu me empenho muito para a questão profissional, eu tento fazer de forma diferentes e tudo mais, eu me importo muito com essa questão. Não ter um resultado profissionalmente falando que eu gostaria de ter ou que eu acharia que deveria ter, isso me causa um impacto extremamente negativo, e grande parte disso eu vejo que é pela forma como eu estou analisando de uma forma geral. Eu preciso adaptar a minha mentalidade para essa questão e entender que eu fui contratado, eu tenho um objetivo profissionalmente falando, eu fui contratado, eu sou um prestador de serviço com esse objetivo. O resultado ao entorno disso eu não tenho controle, mas o que eu fui contratado para fazer, o que eu me disponho a fazer, eu tenho total controle. A essência disso é focar muito mais no que eu estou sendo contratado para fazer e pensar que eu sou um prestador de serviço, então eu tenho que prestar esse tipo de serviço dadas as limitações. Ponto. Esse é o único exclusivo objetivo dessa forma geral. E eu tenho que tirar desse fluxo, dessas execuções, a satisfação e a visão de eu estou fazendo um bom trabalho. O que eu estou propondo a fazer está aqui. E isso serve para outras categorias na vida também, como por exemplo, recentemente eu voltei a praticar esporte, especificamente falando do futebol, e eu tenho uma frustração muito grande quando eu não estou bem ainda fisicamente, eu tenho algumas lesões, eu estou com sobrepeso, e na minha cabeça eu gostaria de estar além disso, e aí gera um sentimento de frustração ao entorno disso. Então a mentalidade ela tem que ser adaptada para que exista um processo evolutivo, exista um entendimento, mas ao mesmo tempo precisa ter a evolução para que, beleza, ainda não estou nesse patamar, estou aqui, mas estou numa transição. Cada dia chegando mais próximo desse objetivo de uma forma geral, sendo algo que é um objetivo seu, sendo algo que é um lazer, sendo algo que é um objetivo de saúde profissional, pessoal, enfim, de uma forma geral. Eu acho que é importante ter isso. Então, de uma maneira, de uma visão assim geral, eu acho que o desafio ele acaba de passar por uma evolução. O que eu tinha previsto lá no dia 90, ele chegou agora no dia 200 e pouco, 202 especificamente falando, que é, beleza, agora a gente vai levar mais a sério. E uma das outras ideias que eu tive também era mesclar esse desafio colocando como se fosse mini desafios, fases, subfases dentro desse desafio de uma forma geral, para trazer mais foco e mais impacto de uma forma que tire um pouco essa suposta estabilidade que eu acho que está trazendo, que de fato não está trazendo. Por exemplo, se a ideia é de fato melhorar na questão de saúde, supondo que eu queira correr, é me colocar à disposição de fazer uma prova de 5 km. Seria uma forma de eu colocar um objetivo que eu vou ter que me desempenhar muito mais para alcançar esse objetivo que está dentro do desafio. Então, se a ideia é melhorar o meu inglês, é me colocar numa situação que o inglês ele seja obrigatório para que daqui 3 meses eu tenha que ter o inglês nesse nível. Então, vai ser uma forma de eu levar muito mais a sério isso. E várias outras questões, financeira, profissional, na questão de estudo, na questão de saúde e assim por diante. Então, eu acho que esse é o principal ponto que eu acho que é o que tem de transição e de adaptação para esse novo modelo de desafio que vai impactar totalmente nos próximos dias aí de resultado, de entendimento, de ações de uma forma geral. É isso. Meu nome é Gustavo, para quem não conhece o desafio, acompanha aí, principalmente a partir de agora, já segue o canal, já dá um like aí, adiciona um comentário também se você achou legal, se você não achou, se você tem dúvidas, e é isso. Valeu!